A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, professores de Escola Bíblica Dominical. Chegamos na aula de número 5, 3 de fevereiro de 2019, e o tema é o inimigo que precisa ser resistido. Nosso textual está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nossa verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo tão relevante, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O contexto do nosso textual, então, fala da necessidade de resistirmos às paixões, resistirmos às setas, os convites, as tentações e a influência desse sistema maligno. E nos exorta, então, a sermos fiéis ao Senhor. Aqui diz, sujeitar ao Senhor é uma atitude de quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, não existe essa possibilidade. Porque só quem está em Cristo é que compreende que somente Jesus é quem pode exaltar e nos dar poder para resistir ao adversário. Tiago nos exorta, humilhai-vos, porque Deus dá graça aos humildes. Para isso ele elenca uma série de atitudes ou estágios da humilhação, tal como sujeição a Deus, resistência ao diabo, aproximação de Deus, purificação de atos e do homem interior, aflição, lamentação, choro, tristeza de coração. Todos esses elementos que estão no versículo 7, 8 e 9 fazem parte necessária da nossa humilhação diante do Senhor. Quando tomamos essa atitude firme, resistindo às tentações e ao mundanismo enviados pelo príncipe deste mundo, aí obtemos sucesso. Se o diabo for resistido com constância, sabendo que Deus é quem firma o crente, o inimigo desistirá imediatamente. Agora preste atenção em um detalhe aqui. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo. Por outro lado, lá em Timóteo, Paulo fala, fugir das paixões, dos desejos da mocidade. Interessante isso, né? Olha, dos desejos da carne, da mocidade, da sexualidade, impureza sexual, a Bíblia manda você fugir. Agora aqui, ele manda você resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Então você tem que entender isso. Não é para você resistir às paixões, é para você fugir das paixões da mocidade. E é para resistir ao diabo. O inimigo desistirá se você o resistir. A ousadia espiritual em Cristo é a grande força contra as tentações. Isso indica um desenvolvimento espiritual resoluto e não um impulso momentâneo de existência. Não é isso. Os impulsos momentâneos são alterados por momentos de fraqueza. E o tentador sabe atacar-nos quando estamos fracos. Mas o Senhor nos dá graça, nos capacita, nos enche de poder para resistirmos ao diabo. O diabo não gosta do poder da oração, e nem da força da fé, e nem do fio da espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, e nem do poderoso nome do Senhor Jesus. Nossa comunhão com o Senhor nos guarda e faz com que o diabo fuja de nós, graças a Deus. Então você quer resistir o diabo, você vai ter uma vida de consagração, de santidade, de oração, de leitura da palavra, de adoração a Deus, de comunhão e evocando o santo nome de Jesus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos aqui a leitura bíblica de classe que está em Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o 10. E tem aqui os objetivos dessa lição.
falar a respeito dos destinatários, conteúdo do tema da epístola, refletir a respeito dos deleites da vida e conscientizar que devemos resistir ao diabo. Então nós temos uma interação falando da importância de resistirmos o adversário, temos uma introdução e vamos então para o primeiro tema, a epístola de Tiago. A epístola de Tiago é o escrito mais antigo do Novo Testamento e tem por objetivo evitar desentendimento entre os discípulos de Cristo. É uma mensagem escrita para a igreja judaica, porque a primeira igreja é judia, né? Segundo a maioria dos expositores bíblicos, a sua composição vai além do ano 45 depois de Cristo, ou seja, basicamente mais ou menos 10 a 15 anos após a crucificação do Senhor Jesus. Quem é o destinatário dessa carta? A carta foi dirigida especificamente aos cristãos dispersos de origem judaica, judeus, que tinham aceitado a Cristo. Então, a carta foi enviada para os judeus dispersos. Olha o que está Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então foram para as tribos dispersas no Império Romano. E de maneira geral também a todos os crentes em Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. Trata-se então de um livro prático, muito próximo do Sermão do Monte proferido por Jesus em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E importantíssimo para a conduta do cristão. Qual é o conteúdo da carta ou da epístola universal do apóstolo Tiago? O conteúdo da epístola parece confirmar essa antiguidade. Isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes. O nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos. Aqui em Tiago 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, em Tiago 2:1. Meus amados irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então só aparece essas 2 vezes o nome de Jesus na epístola de Tiago. Há pouco ensino doutrinário, pois a assembleia dos discípulos era ainda tida como sinagoga. Tiago 2:2 diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, então ele está falando entrar na sinagoga. Então veja que ainda é uma comunidade judia, basicamente. O termo igreja aparece aqui em Tiago 5:14. 5,14 declara assim, olha: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados o movimento de Jesus. 3. O tema da epístola: a separar a fé das obras. Ao separar, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistirmos o inimigo e o pecado. Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre a amarga inveja em sentimento faccioso em vosso coração. Tiago 3,14. Próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Presente na vida daqueles primeiros cristãos. Esses problemas vêm atravessando os séculos e hoje não é diferente, pois esse é um problema da natureza humana. O ensino aqui está tratando o caráter cristão que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo. Então, o resuminho desse primeiro tópico declara: a carta de Tiago foi dirigida aos primeiros cristãos dispersos no Império Romano, e enfatiza um cristianismo eminentemente prático. Cristianismo prático.
Nós temos um subsídio didático-pedagógico que vai ter um resumo da carta de Tiago, você pode ler com calma, e o tópico 2, os deleites da vida. Tiago emprega aqui uma metáfora, que ainda hoje usamos em nossos debates, discussões, conversações sobre dificuldades nas mais diversas áreas da vida. Então ele inicia falando sobre guerras e pelejas. Há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus na cidade de Jerusalém, os levantes contra Roma. No ano 66 depois de Cristo começou a grande revolta, que foi esmagada no ano 70. A população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano. Mas não é disso que Tiago está falando, não. Essas palavras metafóricas são pesadas e mostram o nível da disputa entre os crentes por causa dos deleites, ou seja, os maus desejos internos. Então não se trata de debate teológico entre os mestres. A expressão guerras e pelejas refere às discussões acirradas sobre o meu e o teu. Isso é muito grave. 2. Os deleites. Os maus desejos que eram motivados pelas pelejas, dos vossos deleites. Versículo 1. O termo deleites é hedonê, vem de hedonismo, que aparece 5 vezes no Novo Testamento para descrever deleite, prazeres ilícitos. Originalmente significava prazer experimentado pelo sentido do paladar, posteriormente por meio de outros sentidos e da mente. No período helenista, o conceito se restringiu ao significado de gozo sexual, deleite sexual. É a procura indiscriminada pelo prazer. Então vem a palavra hedonismo, permeia o pensamento do mundo moderno, ou melhor, do mundo contemporâneo, portanto pós-moderno. Hoje, qualquer esforço disciplinado ou o mínimo de sacrifício para se atingir o objetivo são tratados com profundo desgosto. 3. Cobiçosos e invejosos. A versão bíblica Almeida Revista e Corrigida omite aqui o verbo matar, que consta no texto grego. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Olha que coisa forte, né? Esse homicídio não é homicídio literal. Diz respeito ao ódio, que é como homicídio aos olhos de Deus. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. E a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e o sucesso de outra pessoa. O cristão deve se contentar com o que tem. Cabe aqui ressaltar que esse ensino não é uma apologia à pobreza, hein? Tem que ficar atento. Não é apologia à pobreza e à miséria, não é isso. Pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita tudo o que é útil à vida, desde que os nossos desejos sejam afinados de acordo com o sentimento de Deus. 4. Ele chama de adúlteros e adúlteras. Tiago continua usando a linguagem metafórica, usada desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e sua infidelidade ao Deus da Bíblia. A infidelidade a Deus é em si mesmo adultério espiritual. Tiago especifica que se trata de um assunto que envolve homens e envolve mulheres. Assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento propiciona, fazem dele o símbolo de união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A antítese segue-se na mesma linha de pensamento, pois de igual modo a infidelidade de Israel, da igreja ou de um cristão é chamado na Bíblia de adultério espiritual, ou prostituição, ou fornicação espiritual. Resuminho do tópico 2. As guerras e as pelejas, conforme semanticamente expostas, são consequência dos desejos pelos deleites da vida. A cobiça, a inveja, o adultério são frutos disso, é o hedonismo. Nós temos um subsídio doutrinário da teologia de John Wesley, de exposição de vocês. Temos uma explicação sobre o hedoné, que é o hedonismo, do dicionário teológico, e o tópico de número 3,
resistindo o inimigo. A ideia de Tiago, ao concluir essa sessão da epístola, é a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro, inspirado em Levítico 11:44, 19:2, capítulo 20, versículo 7. 1 Pedro 1:15 e 16 declara: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Primeiro, Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. Ele mostra que o Espírito Santo está em nós e que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Na verdade, o cristianismo é a única fé do planeta que tem o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Essa vantagem nos permite viver uma vida santa e resistir o inimigo. Nisso temos a ajuda de Deus, que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 2. A submissão a Deus. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como resistir ao diabo e se aproximar de Deus, limpar as mãos, voz de duplo ânimo. Duplo ânimo diz respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o sistema do mundo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. As mãos são instrumentos de ações, é o símbolo de toda conduta. Para que elas sejam limpas, é necessário primeiro um coração purificado. E 3. Os lamentos e os resultados. Tiago continua com as suas exortações: sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir o riso pelos lamentos, sentir angústia e nos humilhar diante de Deus. Está no versículo 9. Essas exortações resultam em bênçãos, entre elas a de que o diabo fugirá de vós. O Senhor nos exaltará. Graças a Deus. Trata-se da vitória completa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos o subsídio do capítulo 3. Para resistirmos ao inimigo, precisamos submeter-nos a Deus. Há um subsídio da vida cristã, clássicos do movimento pentecostal e as considerações finais. Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo da nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos, porque Ele é santo. Resistir ao inimigo, no contexto de Tiago, resume-se que cada um de nós sujeitemos à vontade de Deus e chegamos-nos a Ele. E devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. Essa dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua classe de escola bíblica dominical. Que você tenha uma aula abençoadíssima nesse domingo. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.